Entre o céu e a terra, um guerreiro solitário ergue uma cadeia de montanhas com as próprias mãos. Você não leu errado. Hoje você vai conhecer a jornada brutal, inspiradora e transcendental de Lucian, o cultivador que está prestes a romper o impossível. Ele enfrentou zombarias, superou limites físicos e emocionais, desafiou as regras do próprio mundo e agora está forjando o caminho do grão-mestre perfeito. Se você curte histórias de superação, técnicas marciais insanas e cenas que misturam filosofia, ação e emoção, este vídeo é pra você. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara a mente, porque o que vem a seguir vai explodir sua consciência. Bora pro vídeo! Lucian se despediu de Eli e saiu em busca de um espaço aberto. Respirou fundo várias vezes e então tentou usar a projeção de vontade por meio da técnica de meditação do cristal, esforçando-se para projetar a imagem da grã-mestre. No entanto, a tarefa se mostrou mais difícil do que imaginava. Embora conseguisse formar um contorno vago, ele sempre colapsava em névoa, deixando-o momentaneamente desorientado. Esse fracasso, porém, lhe trouxe um novo entendimento. Construir uma projeção com poder psíquico não era tarefa fácil. Pegando um punhado de terra do chão, Lucian se maravilhou com a realidade tangível de tudo ao seu redor. A sensação da terra escorrendo por entre os dedos era real demais. Em contraste com um simples sonho, esse lugar parecia um mundo genuíno, exceto pela ausência de fome. Refletindo sobre a torre do divino marcial, ele comparou os dois mundos a jogos. A torre parecia mais crua e exigia poder psíquico dos artistas marciais, como se pedisse aos jogadores que participassem da própria programação. Já o mundo dos sonhos se assemelhava a um jogo AA, refinado em cada detalhe. Isso fez perceber que seu entendimento daquele reino dos sonhos ainda era superficial, e quanto mais achava que entendia, mais dúvidas surgiam. Respirou fundo e afastou esses pensamentos. Pegando uma lança no chão, se preparou para enfrentar zumbis poderosos de grão-mestre, a fim de aprimorar suas habilidades. Os testes na torre do divino marcial, combinados com a técnica de meditação do cristal, haviam impulsionado muito seu progresso. Sentia-se pronto para assimilar a vontade de um terceiro grão-mestre. Seu objetivo naquele dia era encontrar um zumbi de artista marcial poderoso e absorver sua vontade de grão-mestre. Dito isso, achava que estava preparado para enfrentar zumbis de grão-mestre de 8º nível, mas se deu muito mal. Infelizmente, ao enfrentar um desses zumbis, Lucian levou uma surra e foi arrancado do mundo dos sonhos. Demorou um pouco até conseguir retornar. Ainda assim, ficou claro, ele precisava se fortalecer mais antes de desafiar um zumbi de grão-mestre. Caso você esteja se perguntando por que Lucian conseguiu derrotar um grão-mestre nas 7 torres do divino marcial, mas levou uma surra de um zumbi, é porque os zumbis de grão-mestre vieram de 10.000 anos no futuro, dominando técnicas marciais muito mais avançadas, o que os tornava bem mais poderosos que os atuais grão-mestres da era presente. De volta ao mundo dos sonhos, Lucian logo sentiu a presença de um grão-mestre poderoso por perto. Pouco depois, a figura robusta de um grão-mestre apareceu diante dele, segurando um enorme bloco de pedra, como se estivesse impedindo algo de romper a barreira. Mesmo após a morte, as mãos do grão-mestre ainda seguravam o bloco com firmeza, relutando em soltá-lo. Sentindo a presença de Lucian, os olhos do grão-mestre brilharam levemente. Lucian, sem subestimar o adversário, canalizou sua energia interna dourada, e chamas surgiram em suas mãos, envolvendo sua lança. Ele ativou o segundo estágio do caminho marcial perfeito e utilizou a técnica da respiração flamejante. Respirou fundo, com as veias de seu braço saltando para fora, e então lançou sua lança com incrível velocidade. O som cortante da lança, atravessando o ar, era como uma lâmina rasgando o vento. A lança se transformou em um traço dourado quase imperceptível e voou em direção ao grão-mestre. Este, porém, levantou uma das mãos e bloqueou facilmente o ataque. Após o arremesso, Lucian se transformou em uma rajada dourada e avançou contra o oponente, aparecendo em frente ao grão-mestre em um piscar de olhos, aplicando 20 vezes a força da técnica do corpo estelar diretamente no torso do inimigo, destruindo metade de seu corpo. Ao ver o corpo do grão-mestre se dissolver em névoa negra, Lucian refletiu: se o grão-mestre robusto não estivesse segurando o bloco de pedra e tivesse usado as duas mãos para se defender, será que eu conseguiria penetrar sua defesa? Ainda assim, ele concluiu que essa havia sido a defesa mais poderosa que já enfrentará. Acreditava que nem mesmo Tanjiro Kamado, em seu auge como grão-mestre, conseguiria atravessar tal defesa. Enquanto o corpo imponente do grão-mestre tombava lentamente para trás, uma tristeza silenciosa surgiu no coração de Lucian. Ele respirou fundo, juntou as mãos em sinal de respeito e murmurou: que seu espírito seja imortal, permita-me herdar sua vontade de grão-mestre. Em seguida, uma enxurrada de memórias o invadiu. Ele viu um jovem alto, mas ingênuo, ajoelhado diante de um velho homem, ouvindo suas broncas implacáveis. O ancião dizia que o garoto não tinha talento e sempre ficava atrás dos outros, que não era apto para praticar artes marciais. Ao ouvir isso, o jovem ficou bastante abalado. Contudo, com um semblante sério, perguntou ao mestre: e se eu trabalhar mais do que os outros e
e começar antes deles, isso seria o suficiente. O velho, surpreso com a ingenuidade do garoto, apenas suspirou profundamente e permaneceu em silêncio. Na cena seguinte, o jovem já havia crescido bastante, estava mais alto, musculoso e se apresentava ao capitão da guarda da cidade. Novamente, foi rejeitado por conta de seu talento inato. Ele parecia já ter se acostumado com tais recusas, mas não desistia, continuava buscando outras formas. Na cena, vemos ele retornando para casa, onde encontra sua mãe envelhecida, tremendo de raiva. Ela bateu na mesa com força, incrédula por seu filho ter se juntado a um esquadrão de caçadores. Lágrimas encheram seus olhos. Ela sabia bem dos perigos. Caçadores passam a maior parte do tempo fora da cidade, enfrentando as bestas aterrorizantes cara a cara. O jovem coçou a cabeça e deu um sorriso inocente, tentando acalmar a mãe. Prometeu que sobreviveria. A mãe, desesperada de preocupação, apenas continuou a bater levemente no peito do filho, tentando conter as emoções. Na cena seguinte, o jovem estava deitado no chão, coberto de ferimentos, enquanto os outros o repreendiam, chamando de tolo. Zombavam dele por tentar salvar os outros mesmo sendo fraco. Diziam que ele quase perdeu a vida e só conseguiu recuperar uma plaqueta de identificação de uma missão fracassada. Debochavam, dizendo que da próxima vez ele seria devorado por uma besta. Mas o jovem, encarando o pano ensanguentado e segurando a plaqueta do companheiro caído, tomou uma decisão firme e silenciosa. Apertou com força a plaqueta. Na cena seguinte, o mesmo grupo de homens que o zombava anos agora estava em choque ao descobrir que aquele tolo havia se tornado um artista marcial de 6º nível. Um deles, com certo desdém, comentou que não era surpresa, já que ele vivia arriscando a vida no deserto e treinando feito louco quando voltava. Outro perguntou, intrigado, por que tantos no esquadrão de caçadores morrem, mas aquele tolo continua vivo? Enquanto todos cochichavam e especulavam, ele, agora de meia idade, permanecia em silêncio, concentrado em seus agachamentos, treinando incansavelmente seu corpo. Em sua mente, ele repetia uma única coisa: eu preciso ficar mais forte, muito mais forte. Só assim outras pessoas poderão sobreviver. Na cena seguinte, somos levados a um hospital. Aquele homem sempre tão calmo agora corria desesperado procurando o quarto de sua esposa. Sua urgência lembrava de uma criança, perguntando ao médico a todo instante sobre o estado dela. O médico, sorrindo, o conduziu até a sala de parto, informando que mãe e filha estavam seguras e o parabenizando pelo nascimento de uma menina. Ao ver sua esposa e filha deitadas na cama, lágrimas encheram os olhos do homem pela primeira vez. Lágrimas de alegria e gratidão pela nova vida, e de amor e preocupação profunda por sua esposa, que suportou a dor do parto. Ele a viu adormecida, exausta, com o rosto virado para a filha, irradiando felicidade e paz mesmo durante o sono. Com os olhos marejados, o homem pegou sua filha nos braços. A bebê, enrolada em um cobertor, olhou curiosa para aquela figura imponente diante dela. Um sorriso se formou em seu rostinho, e ela estendeu a mãozinha, tocando o dedo do pai. Um sorriso lentamente surgiu no rosto do homem, e naquele momento, sua determinação de se tornar mais forte se intensificou ainda mais. Ele sabia que só ficando mais forte conseguiria proteger para sempre aqueles que amava. E foi nesse dia que ele se tornou um grão-mestre. No ano marcial de 11.024, a base 1359 foi sitiada por um ataque de bestas. Incontáveis criaturas romperam as defesas e invadiram a cidade. O homem, agora um grão-mestre, defendeu sozinho o portão 27. Mesmo com o muro rompido, ele ergueu enormes blocos de pedra e com toda sua força empurrou as bestas de volta. Lutou incansavelmente até ser cercado por uma multidão de feras, mas jamais recuou. Lutou até seu último suspiro. Lucian respirava de forma calma e constante. Ao abrir os olhos, as memórias do grão-mestre robusto, Shi Wei, haviam sido completamente assimiladas. Lucian ficou maravilhado. Talvez Shi fosse a verdadeira personificação de um talento que floresce tarde. Marcado como sem talento desde criança e ridicularizado como um tolo por toda a vida, Shi ainda assim alcançou o nível de grão-mestre em seus últimos anos. O que era ainda mais impressionante, à medida que artistas marciais envelhecem, seus níveis de energia vital e funções físicas caem, dificultando os avanços. E mesmo assim, Shi progrediu passo a passo, quase alcançando o nível de grande grão-mestre antes de morrer. Se tivesse tido mais tempo, Lucian acreditava que Shi teria se tornado um grande grão-mestre, talvez até alcançado o 9º nível de santo marcial, buscando o 10º, como a grã-mestra havia feito, se a invasão das bestas não tivesse mudado tudo. Lucian ficou profundamente comovido, desenvolvendo um respeito imenso por ele. O caminho marcial de Shi, do início ao fim, foi um caminho de proteção. Isso ressoava com Lucian. Desde que adquirira o Reino dos Sonhos, seu único objetivo era se tornar mais forte. Forte o suficiente para proteger sua família e o futuro da humanidade. Assim como Shi, ele também estava dedicado a proteger tudo o que amava. Shi era mestre em técnicas de palma e punho, dominando ambas no Reino do Controle para compensar suas limitações inatas. Ele passou décadas em um treinamento incansável, e isso era um encaixe perfeito. Lucian sempre teve uma afinidade natural por combate desarmado. Foi então que ele se virou casualmente e desferiu um golpe para trás, destruindo com facilidade vários tardígrados. Uau, tenho quase certeza de que ele é o próximo One Punch Man, pensou. Lucian voltou sua atenção para a essência da vontade marcial de Shi que estava em suas mãos, curioso sobre o que havia ali dentro. De repente, uma memória
memória explodiu em sua mente. Em transe, Lucian viu diante de si uma figura majestosa, tão vasta e imponente quanto uma cordilheira inteira. Entre o céu e a terra, Shi Wei se encontrava em pé, erguendo com uma mão inteira uma cadeia de montanhas, emanando uma aura estável e imponente. Talvez ele tivesse se tornado parte da própria montanha. Em seguida, ele levantou a outra mão, segurando um feixe de luz dourada. Ao mesmo tempo, uma técnica começou a se formar na mente de Lucian. Ele visualizou uma divindade budista segurando um diamante púrpura elevado entre as mãos. Várias imagens de escrituras budistas surgiram em sua mente. Essa técnica de grão-mestre se chamava o arremesso da montanha de Ruta. Os olhos de Lucian brilharam, e ele se levantou lentamente. Mudou para a técnica de respiração da terra, e num instante, sentiu-se conectado ao solo sob seus pés, como se raízes infinitas o ancorassem firmemente ao chão. Juntou as mãos, e por um momento, se tornou o próprio presidente Nero. Lucian aplicou um leve esforço, e então uma figura ilusória surgiu atrás dele, conectando o céu e a terra, erguendo o próprio firmamento. Naquele exato instante, o chão sob seus pés rachou e começou a ruir. Lucian baixou as mãos, e a figura ilusória foi desaparecendo aos poucos. Sentindo a vontade do grão-mestre Shi, Lucian percebeu que talvez o tivesse subestimado. Mesmo Tanjiro Kamado, que mais tarde se tornaria um santo marcial, não era tão poderoso quanto Shi em sua fase de grão-mestre. De qualquer forma, Shi Wei havia se tornado sua terceira vontade de grão-mestre. Infelizmente, Lucian havia chegado ao limite do que podia absorver. Ele sentia que, seguindo o método de progressão da técnica do corpo estelar, conseguiria adentrar suavemente no reino dos grão-mestres. No entanto, teve uma premonição. Se fizesse isso agora, romperia imediatamente o equilíbrio interno de seu corpo. O mais provável era que a nova vontade de grão-mestre devorasse ou expulsasse as outras duas. Cada uma das três vontades era importante para ele. Embora a técnica do corpo estelar tivesse sido criada por Wang, um dos artistas marciais mais poderosos do 11º nível, Lucian não queria seguir o mesmo caminho. Não queria ter como limite o 11º nível. Ele almejava ir além. Olhando para as estrelas no céu do Reino dos Sonhos, Lucian se sentia incerto sobre seus próximos passos. Precisava encontrar uma forma de fazer com que sua própria vontade de grão-mestre coexistisse com as outras. Por ora, continuou vagando pelo Reino dos Sonhos, se familiarizando com as técnicas de Shi Wei. Ao chegar o segundo dia, após uma noite inteira de contemplação, ele ainda não havia encontrado uma resposta. Então, em vez de se limitar ao mundo dos sonhos, decidiu sair para espairecer. Alternando para a técnica de respiração do vento, Lucian passou a se mover rapidamente pelas ruas movimentadas. Sua figura era quase imperceptível, e os transeuntes apenas sentiam uma leve brisa ao seu redor. Olhando ao redor, percebeu que nunca havia explorado de verdade a capital desde que chegou. Ao chegar a um parque, viu dois senhores idosos jogando xadrez. Curioso, Lucian parou para observar silenciosamente. Um dos velhos ria, claramente em vantagem no jogo. O outro, um ancião careca, parecia um tanto irritado. Observando o tabuleiro e os dois exércitos em confronto, Lucian viu um paralelo entre eles e as diferentes vontades de grão-mestre dentro de si. Ele assistia com atenção quando um dos senhores capturou a peça do outro, declarando triunfantemente: "Checkmate". A visão de uma peça dominando a outra despertou algo em Lucian, mas a revelação ainda era vaga. De repente, seu estômago roncou. Ele não comia desde o dia anterior. Entrou em uma casa de macarrão e pediu um tigela de Zajiagmian. O lugar era administrado por um casal de meia-idade. O marido estava ocupado na cozinha, enquanto a esposa cuidava do atendimento e vigiava os dois filhos pequenos assistindo TV. Quando a mãe pediu que eles se afastassem da tela para não prejudicar a visão, Lucian lembrou de sua própria mãe fazendo o mesmo com ele. Refletiu que sua vida universitária estava prestes a acabar. Depois de vencer as 7 torres do divino marcial, sentia que estava na hora de visitar a família em breve. Quando o dono do restaurante serviu o prato fumegante de Zajiagmian, ainda adicionou um ovo cozido de cortesia. Lucian agradeceu, e o sorriso em seu rosto não era só pela comida. Uma fagulha de inspiração havia sido reacendida. Ele visualizou sua vontade marcial perfeita como um círculo completo, abraçando diferentes forças e integrando-as de forma harmônica, perfeita e coesa. Enquanto comia, o contorno da fundação de seu grão-mestre ideal começava a tomar forma, uma fusão das diferentes vontades, não em conflito, mas em harmonia. Assim como os ingredientes diversos em seu prato, unidos para formar um saboroso equilíbrio. O círculo, símbolo da perfeição, ressoava profundamente com a filosofia de Lucian sobre o caminho do grão-mestre perfeito. Sentindo-se prestes a alcançar algo, seu humor melhorou e seu apetite também. Pediu mais 5 tigelas. O dono, animado com tamanha fome, comentou que Lucian devia ser um artista marcial. Disse com orgulho que, apesar de sua casa de macarrão ser pequena, muitos artistas marciais de 3º e 4º nível comiam ali. Lucian sorriu e elogiou a comida, prometendo voltar com frequência. Ao servir os próximos 5 pratos e adicionar um ovo frito de presente, o dono brincou: "Da próxima vez, traga sua namorada também." O bom humor de Lucian se intensificou, achando o formato redondo do ovo ainda mais encantador. O que será que estava passando pela mente de Lucian naquele momento? Pela primeira vez, ele verdadeiramente apreciou a beleza das formas circulares. Enquanto saboreava essa nova percepção, os dois filhos que assistiam TV se levantaram animados, imitando as ações do desenho animado. Lucian
olhou e viu que era um super-herói lutando contra monstros, provavelmente uma cópia da série Ultraman. O menino, com o punho erguido, gritou: "O monstro vai ser derrotado. Essa é a forma da fúria, é a mais forte." A menina rapidamente respondeu: "Não, a forma de gelo é a mais forte." Essa cena acendeu um novo pensamento em Lucian. O debate das crianças sobre qual forma era mais poderosa refletia seu próprio dilema interno: como integrar as diversas vontades de Grão-Mestre. Seus olhos se fixaram no desenho na TV e sua mente não parava de repetir a cena dos Ultraman falsificados trocando entre a forma de fúria e a forma de gelo. Para um observador, Lucian poderia parecer completamente vidrado em um desenho infantil, mas na verdade ele estava traçando os contornos do seu caminho marcial perfeito, e ele estava mais perto do que nunca. E foi assim que, entre tigelas de macarrão, lembranças da infância, filosofias circulares e a batalha de um guerreiro lendário, Lucian deu mais um passo rumo à perfeição absoluta. De um tolo rejeitado por todos a um guerreiro que carrega 3 vontades de Grão-Mestre dentro de si. Essa é a essência de um verdadeiro cultivador, aquele que se ergue, não importa quantas vezes caia. E agora me diz aí nos comentários, qual das 3 vontades você acha que vai dominar? Você também acha que o Lucian pode alcançar o nível de santo marcial de 10º nível? Se curtiu essa jornada, deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama um shonen épico e, claro, se inscreve no canal porque a saga continua e o próximo capítulo vai ser ainda mais insano. Até a próxima, cultivadores. Lembre-se, o verdadeiro poder nasce quando a vontade não se dobra. Colisão.